Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa. Para dar início nos trabalhos, como tem bastante gente nova aqui, né? Eu vou passar os recadinhos da casa e falar como é que funciona o atendimento. Então, a primeira coisa a gente faz é para desligar os celulares, né? Porque na hora que a gente está aqui para passar no tratamento, assistir a palestra, de repente entra uma mensagem, toca um vibra o telefone, tira a atenção de vocês e aí acaba atrapalhando o tratamento. E também por conta das vibrações de preparação dos tratamentos da casa, essa vibração do celular ela interfere. O horário de chegada, o horário de início dos trabalhos é 8 horas, então a gente vai chegar uns 10, 15 minutinhos antes para dar tempo de entrar, sentar, se acalmar, tomar um passezinho de limpeza para se ajeitar aqui no salão. Então, de terça e quinta, o horário é de 8 horas da noite. E de domingo é às 9 da manhã, às 10h30. São 2 horários. E na sexta-feira, 2 da tarde. 2 da tarde. Se vocês não puderem vir, também quiser acompanhar, tem as lives que são transmitidas, né? De terça e quinta no horário das 8. E no domingo no horário de 10h30. Então tem pelo Facebook e também tem o canal do YouTube da casa que dá para assistir as palestras. Nós temos um atendimento fraterno, onde vocês podem agendar com o pessoal lá na frente, que aí vocês podem conversar com uma pessoa da casa, para falar o que vocês conhecem da doutrina espírita, o que trouxe vocês na casa, tirar dúvidas, falar o porquê, enfim, para conversar um pouco. Isso geralmente é feito a cada 8 semanas. Ou se a pessoa tiver com algum problema específico, quiser conversar, pode falar com o pessoal, mas tem que agendar para se organizar, que não é sempre que a gente tem a pessoa que faz esse atendimento no dia. A palestra, ela faz parte do tratamento. Muita gente acha que o tratamento só ocorre dentro da sala, mas é na palestra que a gente tem contato com o Evangelho de Jesus, né? Fazemos as leituras dos livros e trabalhamos a nossa reforma íntima. E não adianta a gente vir assistir a palestra, passar no tratamento, sair lá fora, já sai no portão, pega o carro, desce na primeira esquina, já xinga todo mundo, chega em casa, chuta o cachorro, briga com o marido, com o filho. Então é através da palestra que a gente vai trabalhando nessa reforma íntima, os ensinamentos de Jesus, a caridade e tudo aquilo que ele deixou pra gente. A nossa casa vive de doações, então se vocês tiverem doações de roupas, alimentos, sapatos, utensílios, a gente utiliza no bazar para vender e reverter para pagar as continhas. Luz, IPTU, enfim, aquilo que a gente tem na casa da gente também. E os alimentos, porque a gente fornece cestas básicas e aí acaba ajudando. Então, que nem eu falo, às vezes a empresa dá uma cesta desse tamanho, nós somos em 2, 3 pessoas em casa, sobra um pouquinho, ajuda, né, para quem está precisando. Temos uma caixinha de madeira, de vibrações que fica lá na frente. Pode colocar o nome de quem está precisando, se a pessoa está doente, se a pessoa desencarnou. Faz o papelzinho, coloca na caixinha e nos trabalhos da casa nós fazemos as vibrações dos nomes que estão ali. Temos cursos que vão iniciar no começo do ano, são online, gratuitos. Se tiver interesse, pode deixar o nominho que o pessoal entra em contato. Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é a limpeza energética da nossa casa. Nós temos um folhetinho explicativo. Quem já frequenta a casa, a gente toda semana fala da importância, que tão importante quanto a gente ir lá e limpar, lavar tudo. O Evangelho no Lar, ele brinda a nossa casa de energias boas, porque quando a gente vem na rua, às vezes a gente vem um pouquinho mal-humorado, recebe algumas visitas indesejadas, e através do Evangelho no Lar a gente harmoniza a nossa casa e blinda ela dessas coisas, né? Domingo nós vamos ter um pechinchão na casa, com todas as peças a R$1. Então, se vocês puderem divulgar, conversar, falar com as pessoas que têm interesse, que aí também esse dinheirinho a gente utiliza para as nossas contas. E na semana que vem, a partir de segunda-feira, né, nossa casa vai fechar por uma semana, porque nós vamos pintar a casa. Então, para fazer essas manutenções, a gente vai manter a casa fechada, porque a gente faz poeira, fica cheirando, né? Não tem como. Mas aí na outra segunda, que vai ser dia 4, né? Na terça-feira,
Na segunda já volta os trabalhos, né? Que é no dia 3. Mas aí no dia 4/11 já vai ter normal, já volta tudo ao normal. Vai ser só por uma semana. Então agora a gente vai fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração que nos recebe, que nós possamos receber a paz, a tranquilidade, o tratamento da espiritualidade, que possamos absorver os ensinamentos da palestra, que possamos receber o tratamento que necessitamos no momento de passe, e que assim nós possamos nos sentir saudáveis, tranquilos, serenos, para retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. E a Silvia vai fazer a palestra de novo. Estava me esquecendo, mas é melhor eu sair logo, né? Porque vai aqui, né? Então, depois dessa harmonização aí, né? A gente se sentir mais tranquilo, estamos quentinho, aquecidinho aqui na casa, né? Vamos conversar um pouquinho de hoje, que Jesus passou e Emmanuel vem falar um pouquinho. Iniciou um novo livro, que é o Caminho, Verdade e Vida, né? Onde faz parte também de uma coleção do Emmanuel, onde ele vai pegar trechos do Evangelho sempre, refletir trechos de passagens de Jesus, e para a gente pensar sobre aquilo. Uma questão é, nada do que Jesus falou, viveu e fez tinha só um significado, tinha só um propósito. Sempre tem muito e atinge cada um de nós de acordo com as nossas condições de entender e necessidade. Então, quando a gente assiste um filme, para cada um fica um pedaço que a pessoa gostou mais. Não é assim? Mas o filme é o mesmo, né? Então, vamos pensar aí no filme lá do Titanic. Tem quem lembra dos músicos tocando, que foi a parte que mais, né? Tem os que lembram dela lá na proa, né? Tem os que lembram dele gritando, Rose, Rose, né? Então, cada um vai ter sensibilidade para uma coisa, né? E aí, Jesus, imagina os ensinamentos de Jesus e tudo que ele vivia, né? Tem mais ainda, tem mais propósito. Cada um de nós vai ver de um jeito. E hoje ele vai falar sobre a importância da gente agir e orar. O tema é orar e agir. Então, tem um momento em que um paraplégico e um cego chega próximo de Jesus, aliás, chega próximo desse cego, e esse cego, Jesus chama ele pelo nome e ele fala para Jesus, eu queria ser curado. Jesus curou. Então, você acredita que eu vou te curar? Sim. Só fé te curou. E aquilo virou um escândalo. Sabe por quê? Porque era sábado. E no sábado, na tradição judaica, ninguém fazia nada. Tinha que ficar orando, ficar dentro de casa, no máximo ir na sinagoga, que era a igreja deles, dos judeus. Mas não podia fazer nada. Era um dia dedicado ao Senhor. Só que não. A fofoca e as brigas corriam soltas, né?
A maledicência nunca parou. Eu estou em casa sem trabalhar, mas com a vizinha fofocando, com o vizinho, né? Não é? Isso pode acontecer. E aí, ficaram doidos. Nossa, sabe os seus que eram os senhores da lei lá, né? Eram tipo os advogados, ministros da justiça. Falando, mas que absurdo! Curando no sábado? Pelo amor de Deus! Que absurdo! Mais uma vez, descumprindo as leis de Moisés. Mais uma vez. Quem é você para fazer alguma coisa no sábado? Jesus nem se abalou. Ele falou assim, meu pai trabalha até hoje porque eu não trabalharia. Quem é o pai de Jesus? Hein, gente? Quem é o pai de Jesus? Meu Deus. Ai, que susto. Meu Deus. As pessoas não vão saber quem é o Senhor. Você tá pensando no pai encarnado, no pai desencarnado. Mas daí eu falei, agora qual dos dois a gente responde? Você quer o encarnado ou o desencarnado? Tá falando de José, fofíssimo, gosto de José também. José trabalhava no sábado? Jesus, não sei, não sei. Então, fiquei na dúvida. Mas vejam bem, como essa passagem vai falar sobre a gente tomar muito cuidado para não nos tornarmos hipócritas. Porque muitas vezes, hoje a gente já não usa desculpa que é o sábado. Para nossa preguiça e má vontade. A gente não usa mais essa desculpa, né? Ai, hoje eu não posso ajudar você porque hoje é sábado. Nesse dia de sábado eu não posso ajudar. Hoje a pessoa vai falar, tá doida, melhor ir para Clínica Maia, que é lá perto da minha casa. Né? Hoje não vai falar isso, mas a gente tem outras desculpas. Porque nós, enquanto humanidade, não mudamos tanto assim. Melhoramos, mas a gente ainda vive muito no deixa a vida me levar. Aí a vida dá uma rasteira, a gente, opa, levanta da rasteira e pouco observa do tombo. Essa é a verdade. Tanto que geralmente a gente tomou um tombo, daqui a pouco a gente toma outro igual. Por quê? Porque não prestamos atenção na lição. Então, hoje a gente faz assim. Ai, eu não vou ajudar ninguém porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não... Nossa, eu não tenho nem pra mim. Não é assim que a gente fala. Porque a gente está sempre achando que é sobre dar o supérfluo. E não dar o que nós temos de melhor. Que é o nosso amor, a nossa palavra, a nossa prece. Mas se eu estou com o irmão passando fome, tá ali passando fome, desculpa, gente, tá desmaiando de fome, eu vou falar, peraí que eu vou orar. Não sou um ser de tanta luz que já vou alimentar ele com a minha prece. O que eu tenho que fazer? Primeiro ele come, depois eu rezo, depois eu prego, eu faço o que eu quiser. Mas primeiro eu alimento a parte que está em necessidade. Não, a gente primeiro, o que a gente faz? Não vou ajudar não, porque esse aí tá pagando karma, né? Porque esse aí, ó. Isso aí, ó, na outra vida deve ter sido um terrível. Por que agora ele tá aí na rua? A gente gosta muito. Eu sei que aqui, eu tô falando a gente como humanidade, que aqui nenhum de nós faz isso. Mas nem aqui no Campo Limpo. Mas a humanidade ainda faz isso. A gente, ao invés de pegar aquela situação, resolver, a gente arruma outro
problema em cima do problema. Né? A pessoa vem furiosa falar com a gente. Quem trabalha com atendimento ao público? Você trabalha? Quem mais? Todo dia, das 50 pessoas que vocês vão atender, 25 estão furiosas. E puro carrego. Carrega, a outra já pega outra coisa ali, já, né? Estão furiosas. Porque a gente aqui em São Paulo vive de fúria agora, né? Você tem duas opções. Ou ajudar a resolver aquele problema, ou arrumar outro. Porque se você entrar em embate, muitas vezes piora a situação. Muitas vezes, quando as pessoas se aproximam de mim também, que eu também atendo público, já aos berros eu falo, eu entendo que o que a senhora está passando é difícil, mas eu não estou levantando a voz, eu não estou gritando com a senhora. E nós precisamos resolver isso, e não brigar. Ah, não, eu não estou brigando, não, é que eu falo assim, eu falo, estou me sentindo agredida, a senhora pode não fazer isso? Então, a gente, não é questão de assumir, ai, agora é bonzinha, eu não vou falar nada. Não, vai falar, mas com respeito. E estabelecer, para resolver as coisas. E geralmente, depois que você ouve a reclamação, você dá a sua reclamação, a pessoa sai o quê? Em paz. Mas a gente, na maioria das vezes, faz o quê? Ah, não vou conviver com essa pessoa, não. Será que ela apareceu ali por um acaso, hein, gente? Será que ela apareceu por um acaso? Será que aquele vizinho insuportável que joga varre a sujeira para cima da nossa calçada, ele está ali morando do nosso lado por acaso? A gente está sempre, né, focando que o problema é para ele resolver. Mas quando aparece uma situação dessa, para quem que é um problema para ser resolvido? A lição é para ele ser aprendida ou para nós? Aí a gente chega agora em casa e fala assim, Maria, hoje a palestra foi para você. Por quê? Porque é sempre o outro que tem que aprender. Eu não preciso aprender nada. Não é igual a piada, né? No casal, tem sempre um que é certo. E o outro é o marido. Né? É sempre assim, sempre, né? Então, o que nós precisamos parar para pensar? Que nós estamos todos em condições iguais. E quando estamos com dor, o que você quer? Que a dor passe. Se eu quero que a minha dor passe, o outro não vai querer? Minha mãe fala que a dor mais doída é a dor que eu estou sentindo. Não é? Só que, graças a Deus, a nossa sensação de empatia melhorou bastante. Esse sentimento, o sentimento de amor pro lado da empatia, ele melhorou bastante. Frutos de reflexões, de cabeçada, de leis, né? É muita coisa envolvida para a gente começar a olhar o outro. Né? Antes a gente se preocupava muito menos com o impacto do que a gente ia fazer. Então, se eu falava, ô, seu quatro olho, o impacto que aquilo ia fazer naquele menino, né? Pouco me importava. Preciso ouvir uma lei do bullying para dizer assim, ó, o que você faz pode ser impactante, o cara pode não aguentar, pode até cometer alguma coisa contra ele. Não é? Preciso ouvir lei.
Mas, por outro lado, nós também passamos, tomamos umas cabeçadas. Porque quem não teve um apelido na adolescência, não passou pela adolescência. Porque o trem cosquento que é a gente quando é adolescência. Tudo tem apelido, não é? Um apelido é bondade, né? Um é bondade. É, tem mais, né? Todo mundo passa por isso. E aí, o que começou a acontecer? A gente começou a se incomodar e a pensar no que o outro está sentindo. Porque, eu não gostei, então também não vou fazer. Porque a regra era simples. E Jesus veio executar. Você não gosta? Então não faz. Você não quer ser assassinado? Então não assassina. Você não quer apanhar? Então não bate. Você não quer isso aqui? Então não faz. Jesus foi o primeiro a falar pra gente sobre empatia. 2020, sei lá quantos anos depois que nós vamos falar. Porque a gente tem que ter empatia. Ele tá falando isso faz tempo, gente. Quando ele pegou e falou para todo mundo, quem não tiver um pecado aí, jogue a primeira pedra, ele estava falando sobre empatia. Não julgar. Fazer pelo outro o que a gente quer para nós. Há mais de 2000 anos ele está falando disso. Nós só demoramos 2000 anos para começar a aprender. Porque não aprendeu tudo, né? Tinha necessidade de ter uma lei sobre bullying, sobre racismo, Tinha. Se a gente se preocupasse em aprender com os tombos e não ficar usando motivo, não precisava, gente. Porque isso a gente já tinha aprendido, já teria superado. Mas então, Emmanuel vem dizer assim, cuidado. A gente fica dando sempre desculpas para não fazer o que tem que ser feito e piorando a situação. Piorando, não é assim? Nós vamos tomar cuidado, porque Jesus falou, ele tá cego hoje, ele me pediu ajuda hoje, eu vou dizer para ele, não vou te ajudar porque hoje é sábado. Então, não vou estar te ajudando porque você, nós melhoramos. Não vou te ajudar porque você é o quê? Bolsonarista. E agora nós avançamos nas escutas do sábado, né? Você é o quê? É ministro. Olha como a gente continua rodando em círculo, parece um loop infinito e a gente não sai. E agora não sai porque não quer. Não sai porque não consegue, não conhece. Não sai porque não quer. Por isso é tão importante a gente prestar atenção na gente, a gente se conhecer. A casa, quando oferece cursos, os cursos do Espiritismo são mais sobre autoconhecimento do que sobre Espiritismo. Não é verdade? Porque quando a gente vai estudando, né, o que os Espíritos vão falando, a gente vai se colocando ali e fala, nossa, vai entendendo os sentimentos que a gente tem, né, as raivas, as revoltas, elas vão se transformando. E aí foi como a nossa amiga disse, a hora que você ouve a palestra, você vai, não é assim, era assim. E vai mudando o pensamento. E nós vamos mudando também de faixa, de evolução, de vibração e tudo mais. Estamos rezando muito, e as assombrações não somem. Sabe quando parece que não some, quando tudo atropela? É porque continuamos pensando e vibrando na mesma faixa. Não avançou, não saiu dali. Qual é a lição que eu preciso aprender? Uma outra coisa que Emmanuel vem falar pra gente. Tomem cuidado, porque
Às vezes a gente fala assim, não, eu não vou fazer nada, eu vou só orar. Então, algumas religiões, ele fala, algumas religiões pregam da gente ficar lá preso nos mosteiros, né, nos reclusos, orando, 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 orando. E aí Jesus disse o quê? A fé sem obras é nula. Não adianta nada você e eu passarmos dias e dias trancados, estudando e orando, estudando e orando, se a gente não praticar. Por quê? A hora que a gente aprende é a hora que a gente faz. Então, assim, todo mundo passou essa situação. A professora foi lá, falou, olha, essa forma você vai responder assim, ó. X é igual a delta vezes A menos B, C, tá. Entenderam? Entenderam? Começa a fazer a prova. Começa a fazer o primeiro exercício. Você fala, X é igual ao quê mesmo? Pronto, né? Porque a hora que você começa a executar, você fala, nossa, o que era mesmo? Vai parecer tão simples. Já não entendi. Aí começa. Quando que você melhora? Quando você começa, quando você aprende, desculpa, quando você começa a executar. Vai aprender a fazer arroz. Já sabe fazer arroz? Não, porque você é muito pequena, né? Na máquina, já sabe? Tem panela de arroz já? Você tem panela de arroz? Sim. Já pode? Na panela já pode ensinar. Não, nem eu tô fazendo, oxi. Olha lá. Panela de arroz. Não adianta falar, olha, para fazer um arroz soltinho, você põe tanto, você faz não sei o quê, você refoga, você faz não sei o quê, faz não sei o quê, põe água. Tanta água com tanto não sei o quê, não sei o quê. Dá a receita. O seu primeiro arroz vai ficar... Mas você fez a receita. Vai ficar papa, ruim, sem sal. É assim? Pode ser aquele também que joga na parede, gruda, é uma cola. Né? Quando que o seu arroz vai ficar bom? Para praticar mais vezes. E nós estamos falando só de arroz. Nosso espírito é assim também. A gente, para aprender, a gente tem que praticar. Esse é o objetivo da gente estar aqui encarnado. Praticar. Porque diz que quando a gente está lá, do outro lado, tranquilos, pode passear num lugar de música, vai na escola que gosta, né? Aprende o que quer. Aí fala, então, Silvinha, bora lá pegar o arquivo. Aí puxa aquele arquivo, que deve ser uma gaveta enorme, né? Todo pica-pau, né? Aí pega lá a minha capivara, é um pouco pesada, pega a capivara. Silvia, você lembra que você arrancava as pernas das pessoas quando você era gladiadora? Aí eu falo, não lembro. Mas aqui está escrito aqui, ó, na sua bibliografia. E aí? Você gostaria de arrancar as pernas das pessoas de novo? Não gostaria. Será, Silvia? Silvia, você lembra que você jogava as pessoas de cima do penhasco? A história da humanidade é de gente bonita? É uma história de muita guerra e violência. Então não vem falar pra mim que você não matava, você não roubava, porque é mentira. Você e eu só não lembramos. Aí ele falava assim, meu tutor, ó. Silvia, você lembra que você empurrava as pessoas perdiam a cabeça, perdiam os braços? Eu falava, não tô lembrando. Mas tá aqui, ó. Você arrancaria os braços e a cabeça das pessoas? Não, acho que não. Acho que hoje eu gosto das pessoas, não quero fazer elas passarem por isso. Eu já devo ter passado aí umas provas aí que eu perdi as cabeças e tal. Aí ele fala, mas precisamos ter certeza. Você não quer ter certeza, Silvia? Eu falo, quero. Então, nessa encarnação aí, você vai nascer de novo. E aí, a gente vai ver isso aí. Eu falo, então tá. Então, vou nascer sem os braços, sem as pernas. Aí ele fala, não preciso disso. Não, mas eu não vou resgatar as pernas que eu arranquei, os braços. Não, vai professor.
dia. Você vai receber as pernas e os braços todo dia. Vai dar tudo certo. A gente precisa tomar muito cuidado também para não usar a lei do resgate como lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Porque a conversa não é sobre mim com você. É sobre mim com Deus. Quem vai determinar o que eu tenho de talento para desenvolver e aprender, porque é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver talento e não pagar dívidas. Você concorda que se... eu estou fazendo essa brincadeira, mas eu estou baseada numa história contada pela espiritualidade, né? Que muitas vezes o espírito, ele se sente culpado daquilo. E a culpa faz com que ele reencarne de determinada maneira para ele se sentir livre. Não é Deus que está impondo. Você matou, você vai ser assassinado. Ah, você fez isso? Não é? É a pessoa que precisa se sentir livre. Porque a regra é de progresso. Então, eu abortei. Na outra vida você é abortada. Nada disso significa nada. Porque a conversa é minha com o Senhor. Agora, se arrepender dos erros cometidos, pedir perdão para o próximo e se perdoar, por isso que tem a frase do perdão lá na frente fixado. É fundamental. Eu tenho que orar, agir e mudar, né? Se eu não fizer isso, não adiantou. Porque se eu ficar só na oração, sem execução, eu não fui para a prática daquilo que eu estou falando que eu melhorei. Porque só quando a gente vai descobrir que eu melhorei, quando eu reencarno, aí eu vou viver. Aí esses meninos aí me deixam todo dia sem uma cabeça. Tiro meus braços, tiro minhas pernas. Mas todo dia eu vou e continuo no trabalho. Aí vem um estímulo, que é o quê? Um boleto. Não é? Os boletos vêm, estimulam, que a gente fala, não vou mais. Não quero mais trabalhar. Mas aí o boleto vem e fala, vai trabalhar, que você tem que pagar ele no fim do mês. Então, a gente fica sempre tendo oportunidades de, eu estou fazendo piadinha, mas é de melhorar e crescer. Todos os dias. Todos os dias, em todos os momentos. Quando, Jesus pede, então, para que a gente haja e ore, é porque ele sabe que nós precisamos de apoio espiritual e emocional. E eu vou dizer para vocês, quando a gente ora e vai agir, as coisas tomam um rumo totalmente diferente do que quando a gente parece que toma da nossa cabeça e vai, não é assim? Mas aí nós vamos parecendo aquelas pessoas bitoladas, né? Mas aí o que a pessoa pensa é dela também. Eu oro para o Senhor, vou fazer tal coisa, mano, deixa os amigos espirituais me ajudar aí. Eles que têm a visão 5D, eles podem me ajudar. Não é? Vou passar num lugar, vai ter um perigo, eles têm o Waze na mão, né? Eles olham o Waze e falam, ixi, Silvia, ali tá bloqueado, tem um pessoal ali fazendo coisas ruins, tá tendo um tiroteio. Quem não passou por uma coisa dessa? Que do nada resolveu ir para outro caminho e depois soube que lá tinha tido uma coisa séria. Você fala, mas o que aconteceu? É que eles têm o Waze na mão. Então você orar é você se ligar a eles, eles vão conseguir falar com a gente e vão ajudar. Mas a ação vai ter que ser feita por nós. Orar e agir. Orar, né? Chamando a Jesus, a espiritualidade, para estar conosco, para nos auxiliar a compreender as coisas.
que a gente tem dificuldade, né? E eles ajudam a gente em coisa boba. Assim, aparentemente boba. Já aconteceu com você? Eles darem um toque pra gente de uma coisa tola. Já aconteceu? Eu costumo falar assim, eu fui pegar o ônibus e a hora que eu tava chegando, pegar o ônibus, chegando no ponto de ônibus, ai, gente, não acredito que eu esqueci de novo a marmita. Aí voltei. Quando eu olhei a marmita, eu tinha esquecido a carteira. Eu ia ter problema maior do que a marmita. Eles ajudam a gente em coisas simples, mas a conversa tem que partir desse relacionamento que a gente tem que ter com eles. Então você está aqui hoje, veio pedir amparo deles, mas tem que ir com boa vontade. Quanto mais boa vontade para melhorar e para aprender, melhor serão os nossos amigos, nossos parceiros. Né? É isso, amigos. Vamos orar e agir, tá chegando o fim do ano, né? Ainda tem tempo de fazer bastante coisa, né, gente? Dá para recomeçar mais uma vez. Né? Aliás, todo dia a gente tem oportunidade de recomeçar, né? É isso. Bom, então, o pessoal de casa agora que já pegou as águas, né, para fluidificar. E aproveitando esse momento, vamos emanar os nossos melhores sentimentos de paz, amor, saúde, tranquilidade, pedindo para que o nosso planeta Terra seja envolvido numa grande luz rosa de amor, para que tudo possa estar tranquilo, que as guerras possam ser cessadas, que os seres encarnados possam aprender o verdadeiro sentido do amor e da empatia, respeitando o sentimento e a vontade de cada um. Pedimos para que a espiritualidade leve uma energia de paz, amor, tranquilidade, aonde se fizer mais necessário, que possam ser sanados e ajudados aqueles que se encontram em aflição, doentes e desamparados. E assim pedimos aos mentores da Casa do Caminho, os mentores individuais de cada um de nós, que possam abençoar, limpar, tranquilizar os lares daqueles que estão assistindo, assim como daqueles que aqui se encontram, que possa haver harmonia, que possa haver saúde, que as águas sejam fluidificadas, que seja colocado o remédio necessário para cada um, para que possamos ter saúde de corpo, mente e espírito. E que a nossa semana seja abençoada com o amor e a graça de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.